início, as defesas russas ficaram chocadas e confusas. No final do segundo dia, os primeiros tanques alemães tinham avançado quase 80 quilômetros, repelindo rapidamente qualquer obstáculo. Ataques mal coordenados por parte de tanques russos encontraram a fatalidade. Dezenas de milhares de prisioneiros russos logo foram capturados. Os russos tentaram desesperadamente dispor para combate suas tropas mal preparadas para deter o crescente fluxo. A Luftwaffe também obteve domínio absoluto no ar. Os modelos russos, como este Polikarpov e o 15, não eram páreo para os Me-109 e 110. Aviões russos mais modernos se saíram um pouco melhor. Ainda assim, desgostosos com a política ditatorial de Stalin, muitos russos, especialmente na Ucrânia, receberam os alemães como libertadores. Alguns, em particular, os cossacos, mais tarde lutaram no lado alemão. Especialmente na Itália e no fronte ocidental. Hitler, entretanto, mantinha o ponto de vista de que os russos eram uma raça inferior. No início de julho, as tropas do Grupo do Centro tinham cercado um grande contingente de russos perto de Bialystok, cujo principal corpo de infantaria começava a se reduzir. O fato ocasionou o desconcertante total de 300 mil prisioneiros. No extremo norte, grandes forças finlandesas atacavam através de sua fronteira oriental com a União Soviética. Mas ao sul, elas estavam avançando pelo istmo de Karélia, em direção a Leningrado. A frente de motorizados alemães avançava cada vez mais. Meados de julho, eles passaram pela chamada linha de Stalin, um cinturão defensivo construído antes de 1939 para proteger a Rússia Ocidental. Nesses primeiros dias, Stalin permaneceu estranhamente calado. Somente em 3 de julho, ele comunicou ao povo através de rádio em que o país estava sob uma grave ameaça e que juntos precisavam defendê-lo até o fim. Ele então assumiu o controle como comissário do povo para a defesa, tendo como base o Kremlin. Para a Grã-Bretanha, a invasão da Rússia por Hitler significou que ela não estava mais sozinha. Em julho, Churchill mandou Sir Stafford Cripps para Moscou para assinar um tratado de assistência mútua com o ministro do exterior soviético, Vyacheslav Molotov. Tudo o que a cercada Grã-Bretanha podia oferecer para diminuir um pouco a insuportável pressão sobre a União Soviética era chamar a atenção para a estratégia lentamente desenvolvida de uma ofensiva em bombardeios contra a Alemanha como uma maneira de enfraquecer a Luftwaffe. Nesse meio tempo, os russos permaneceram impotentes para retardar o avanço alemão. No final de julho, os alemães asseguraram para si os países bálticos que haviam trocado uma ditadura por outra.
As tropas do Grupo do Norte agora pressionavam em direção a Leningrado. As tropas do Grupo do Centro também estavam atacando em direção à sua meta definitiva, Moscou, enquanto as tropas do Grupo Sul faziam um progresso mais lento, diante de uma oposição russa mais organizada. Contingentes muito maiores foram criados em Smolensk e Uman. Nesse ínterim, fizeram mais de 400 mil prisioneiros, homens que vinham de todas as partes do vasto Império Soviético. Um dos principais problemas das tropas do Grupo Sul tinha sido ataques bem planejados de tanques russos em seu flanco norte, que estava separado das tropas do Grupo do Centro pelos pântanos e Pripyat. Os russos atacavam repetidamente, mas o resultado final era sempre o mesmo. A causa principal dos fracassos russos eram as táticas pobres e o treinamento deficiente das equipes de tanques. As tropas do Grupo Sul começavam agora a emparelhar-se com seu vizinho mais ao norte. Parecia que nada poderia impedir os vitoriosos exércitos de Hitler de alcançar seus objetivos. Cidades e mais cidades caíam em mãos alemãs. Hitler exercia o controle pessoal das operações de seu quartel-general de campo, conhecido como a Toca do Lobo, em Rastenburg, na Prússia Oriental. Sua crescente ingerência culminou em meados de julho, tendo como resultado uma nova diretriz. Moscou deixou de ser a prioridade, e Leningrado e a Ucrânia se tornaram os principais objetivos. Assim, uma vez que o contingente de Smolensk fora reduzido, as tropas do Grupo do Centro tiveram que ceder muitos de seus blindados para seus vizinhos. À parte a ingerência de Hitler, as frentes de Panzer mais avançadas geralmente estavam dias à frente do corpo principal da infantaria, que ainda confiava bastante em suas infantarias. As tropas começaram a ficar cada vez mais cansadas. Além disso, os russos tinham começado a introduzir um novo tanque para substituir os modelos existentes. Este era o T-34, que não só se tornou a parte mais importante da força de tanques russos, como talvez o tanque mais importante da Segunda Guerra Mundial. Munido inicialmente com um canhão de 76 mm, mais tarde aumentado para 85 mm, ele era muito bem blindado, fácil de produzir e operar, e tinha uma excelente performance nos campos a uma velocidade máxima de 50 km/h. Contudo, em 4 de setembro de 1941, as tropas do Grupo Norte alcançaram os portões de Leningrado e, com a ajuda dos finlandeses, a cercaram. A cidade começou a ser submetida a bombardeios aéreos e terrestres, naquilo que se tornaria uma longa agonia. Semanas depois, a antiga capital da Ucrânia, Kiev, cedeu às tropas do Grupo Sul. 600 mil prisioneiros caíram em mãos alemãs, assim como 2.500 tanques e 1.000 canhões. Mas Hitler tinha mudado de ideia. Moscou era outra vez o principal objetivo, e tanques foram desviados novamente para as tropas do Grupo do Centro. Entretanto, em 27 de setembro, começaram as chuvas de outono. Isso significava que o plano original de capturar Moscou antes do outono fracassara. Mesmo assim, 3 dias depois começava o avanço final a Moscou. Mais 2 gigantescos campos foram criados e novamente abrigando centenas de milhares de prisioneiros. Parecia que nada poderia evitar que Moscou fosse tomada. Stalin, contudo, estava decidido a defender Moscou. Ele nomeou o exaltado Georgy Zhukov, que tinha derrotado os japoneses em Khalkhin-Gol em agosto de 1939, para organizar a defesa da capital.
Zhukov começou a trazer reforços do leste. Ele também mobilizou o povo de Moscou para que rapidamente cavasse 3 linhas de defesa na frente da cidade. Porém, se os russos se desesperavam, os alemães também começavam a enfrentar dificuldades. O interior do país tinha se transformado num lamaçal, o que causou uma quebra do sistema de abastecimento e uma parada no avanço por terra. As substituições não acompanhavam as crescentes perdas e muitas unidades estavam reduzidas à metade de suas forças iniciais. Para piorar, a temperatura caía e os soldados ainda usavam seus uniformes de verão. Na retaguarda alemã, os grupos de combate da SS de Heinrich Himmler começavam a fazer com que os russos, que inicialmente tinham recebido bem os alemães, lamentassem seu entusiasmo. Em outros territórios ocupados pela Alemanha, os judeus eram o alvo principal da SS junto com os membros do Partido Comunista. Muitos judeus foram simplesmente exterminados numa série de massacres feitos pela SS, dos quais o mais infame foi o de Babi Yar, perto de Kiev, em setembro de 1941, quando quase 35 mil judeus morreram.